Fala, meu povo, beleza? Bom, então, apagando aqui da temática do último vídeo que nós usamos nosso quadro negro. Então, a ideia de hoje é falar sobre um conceito libertário que trata sobre o assunto de que não deveriam haver crimes sem vítima. O que significa um crime sem vítima? A maioria dos crimes que se tem hoje em dia, de um modo geral, o Estado ele cria um monte de situações onde ele chama essa situação de crime, mas é um crime onde não existe vítima. E ele legisla contra uma situação onde não existe uma vítima. O conceito libertário é que não se deveria existir essas situações. Se não aconteceu nada com ninguém, essa regra não deveria existir. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Multa de trânsito, né? É uma infração no qual você tem uma penalidade, né? Aí existe aquela classificação de isso não é o crime, isso é uma infração, enfim, mas vamos chamar tudo de crime, tá? Para questões de exemplo. Então, vamos lá. Escrever aqui. Crime sem vítima. Trânsito. Você foi lá e começou a correr com seu carro a 200 km por hora. Você está andando com seu carro a 200 km por hora numa estrada. Você passou num radar de velocidade de 100 km por hora, né? Você está acima de 50% lá, enfim, você vai perder sua carteira, enfim, você possivelmente vai perder o seu direito de dirigir, você não vai poder fazer mais nada, enfim. Isso é um crime sem vítima. Você atropelou alguém? Você machucou alguém? Alguém saiu ferido dessa situação? Alguém saiu prejudicado dessa situação? Não. Então temos aqui um grande não. E por que dentro do conceito libertário isso não deveria ser um crime? Porque não tem uma vítima. Henrique, mas a pessoa que está correndo a 200 km por hora, pode ser que ela atropele alguém. Pode ser que ela acerte uma velhinha que pode ser que esteja passando na rua. Pode ser que ela se mate. Pode ser diversas coisas. Pode ser. Do verbo não é. Não aconteceu. Você andar a 200 km por hora com o seu carro não deveria ser um crime. Porque pode ser, não é. Então isso é um conceito muito utilizado em várias coisas na nossa sociedade hoje em dia. Que é a legislação contra o crime futuro. Vocês lembram do filme Minority Report? No qual os caras tinham lá acho que eram trigêmeos que ficavam na banheira, que eram uns videntes lá, que eles mandavam prender as pessoas, que os videntes lá viam que eles iam cometer um crime. Aí o cara ia lá e prendia o cara pelo crime que ele iria cometer. É meio que isso. Porque não aconteceu nada. Mas pode ser que aconteça. Mas não aconteceu. E usando esse exemplo do carro, o que é algo extremamente interessante, você sabe, eu sou ciclista e é uma pauta que eu tenho interesse próprio de questão da minha integridade, né? A coisa mais... Se você quiser matar alguém hoje em dia, você atropela. Porque a chance de acontecer alguma coisa com você é quase zero. Quantos amigos nossos já foram atropelados? Enfim. E não aconteceu nada. O cara entra, faz um depoimento na delegacia e sai e morreu Bahia. Não tem nada. Mas passa 200 km por hora num pardal pra você ver. Perdeu carteira, multa, pau quebra. Ou seja, se cria tanta legislação contra a possibilidade de se cometer um crime, que quando o crime acontece de verdade, a pessoa vai lá e é atropelada, não acontece nada. Porque o imbróglio jurídico aqui ele é tão grande. Não, e se você passar? E se você não usar o cinto? E se você não usar o capacete? E se você não der a seta? E se você... Isso eu tô falando só de legislação de trânsito, tá? Aí a gente pode entrar para legislação de, por exemplo, né? As que o YouTube não gosta que fala, mas daqueles
daquela instrumento que joga azeitonas em pessoas de pouca índole para afastar ela, sabe? Um negocinho preto assim, o pessoal, tem uns repórteres que falam confunde com guarda-chuva e tal. Pois é, o cara fala que você não pode ter aquela ferramenta lá, porque pode ser que você cometa um crime, né? Pode ser. Vai que você é um louco, maluco, e vai que você comete um crime. Então você não pode ter esse instrumento, né? Então, mas voltando para a questão do trânsito, existe tanta regra para a possibilidade de você cometer um crime, que quando o crime de fato acontece, você não tem essa coisa toda, né? Até porque, convenhamos que existe um certo interesse econômico e muita coisa no qual você cria diversos tipos de punição para que você crie um controle quase que absoluto em cima de todo mundo, com essa ideia de que pode ser que você vá cometer um crime. Ah, não, mas você vai você vai montar um negócio. Ah, mas você tirou a sua licença ambiental? Porque pode ser que você vá cometer um crime ambiental. Ah, você comprou uma motosserra, você sabia que você tem que tirar a sua licença da motosserra? Porque pode ser que você vá cometer um crime. Ah, e aí isso vai se espalhando, mas e você vai comprar uma faca? Mas pode ser que você use a faca para cortar, mas pode ser que você use essa faca para outra coisa. Você vai comprar uma cadeira? Mas peraí, me demonstra aqui direitinho como é que você vai usar essa cadeira. A partir de agora eu quero que você me comprove mensalmente como que você vai usar a cadeira. Porque vai que você dá uma cadeirada em alguém. Vai que você tá com essa cadeira numa criança. Já pensou? Então, quando você cria todo esse conceito do crime sem vítima, que é justamente essa situação aqui, você perde o foco no crime de verdade e cria um monte de crime que, na verdade, serve para que o Estado se intrometa cada vez mais nas partes internas da sua vida e crie esse ambiente esquisito que a gente vive hoje em dia. Eu estou falando que eu concordo que a pessoa ande a 200 km por hora? Eu estou falando que a pessoa deveria andar a 200 por hora? Eu estou falando que eu andaria a 200 por hora? Não, não estou falando nada disso. Eu não concordo com isso. Eu não acho que a pessoa tem que andar a 200 km por hora. Nada, zero disso, tá bom? Deixando claro. Porém, o que deveria acontecer? Como é que deveria ser a regra? Então, se você atropelar uma pessoa, você tá F. É isso. Se você atropelar alguém, se você causar um acidente, se você causar um prejuízo para alguém, se tiver uma vítima, de fato, se isso de fato acontecer, aí, irmão, você vai pra cadeia, você vai ficar 700 anos preso. Era essa a regra que deveria ter. Por quê? Aí o cara vai fazer a conta, putz, irmão, se eu sair daqui, se eu beber e dirigir, se eu andar a 200 por hora, e se eu acertar alguém, se acontecer alguma coisa, se eu causar um prejuízo, aí, meu irmão, eu vou enfrentar um problema tão grande que não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco. Eu vou pra cadeia, eu vou preso, Aí o cara faz conta. E se por um acaso o cara for lá andar 200 por hora e matar alguém, ele vai de fato preso. A questão é que o quê? Hoje em dia o cara vai tomar 200, vai tomar multa, vai correr, ou enfim, qualquer coisa. Ele vai tomar multa, muitas vezes ele não tá nem aí pra multa, muitas vezes ele vai dirigir sem carteira mesmo. E as pessoas continuam morrendo. Vocês já repararam que esse negócio da legislação contra o crime funcional não funciona? Porque a penalidade, o F mesmo aqui do cara, não acontece? É só um monte de regrinha que vira um imbróglio jurídico e de forma de punição e etc e tal. A coisa grave, de fato, quando ela acontece, você não tem punição e as coisas não se resolvem. É o que é aquilo. O Brasil é um dos países que tem uma quantidade de legislação de trânsito, de multa, de banal e de lombada eletrônica e não sei o que, quebra-mola, os trem que não existe em lugar nenhum no mundo. Assim, existem em outros lugares, mas enfim, de um modo geral, por exemplo, você pega, sei lá, em Orlando, lá nos Estados Unidos, é uma cidade que tem umas mega e não tem pardal de trânsito, não tem nada. Aqui no Brasil tem tudo. E aqui morre gente pra caralho no trânsito.
pra caralho. Adiantou? A legislação contra o crime futuro? A legislação, mas pode ser. Não, não adianta. Por quê? Quando tem uma vítima de fato, não tem a regra tão pesada assim. Até tem a regra, mas aí já tem tanta bagunça lá para trás. Os tribunais aí, os recursos, os processos estão tão lotados de recurso e apelação e dos crimes sem vítima, que são muitos, que na hora que aparece um crime com vítima, não acontece nada. Eu tava vendo um filme da Spotnix lá. Tem estados no Brasil que, por exemplo, de homicídio, de todos os assassinatos que acontecem, só 13% são solucionados. 13%! Em média no Brasil, acho que é 70% sequer tem inquérito. Ou seja, o que adianta você criar essa montoeira de regra para tudo? Né? Eu citei aqui agora o cinto de segurança. Por que o Estado tem que falar para você que você tem que usar o cinto de segurança? Você não tem direito de ser um imbecil. Não, eu não quero usar o cinto de segurança. Eu quero correr o risco de bater no poste, acertar minha cara lá e morrer. Isso é problema seu? Você hoje em dia você não pode instalar um filtro na sua casa que não tenha uma aprovação. Eu quero beber água suja. Isso é problema meu. Não pode. O Estado tem que ir lá falar o que você pode fazer com você. Aí você não tá falando nem de outra pessoa. Né? O cinto de segurança é isso. Você morre. Mas não. Você não pode se matar. E é o que eu tô falando. De novo, eu não concordo do cara não usar o cinto de segurança. Mas eu acho que isso é problema dele. Eu posso até chegar pro cara, como eu faço, por exemplo, em cidade interior, eu moro aqui, a maioria das pessoas não usa esse cinto de segurança daqui, só usa quando pega a estrada. Eu falo, cara, bota o cinto de segurança. Eu falo, porque eu aconselho os meus amigos, use, mas se você não quer usar, isso é problema seu. Aí agora eu tava vendo que tem as câmeras de radar em São Paulo, usam uma IA, que pegam se o cara não tá usando o cinto de segurança. Olha só, vocês entendem? Então, ou seja, se não existe qualquer situação, é legal quando você começa a pensar com esses raciocínios libertários. Toda situação que você se deparar, que tem uma sanção, uma multa, um negócio, qualquer regrinha que você se deparar e vem que fala assim, vem cá, tem uma vítima nisso aqui? Essa regra, ela tá, de fato, essa penalidade, essa sanção, essa multa, essa situação existe, porque existe uma vítima, e não vem falar que a vítima é o Estado não, tá? Existe uma vítima, uma pessoa que foi prejudicada com relação a isso de forma direta? Se não existe, aquela regra não deveria existir. Não deveria existir. Deveria existir uma regra na qual fala, por exemplo, você comprou você comprou um peteco em alguém. Aí você, se não for em legítima defesa, ferro no você. Você comprou peteco, você não deu peteco em ninguém? Por que você deveria ser preso por porte ilegal de Por quê? Por que você deveria passar por essa situação? Você não fez nada. Ah, mas pode ser que você fez. Mas você não fez nada. É o exemplo da cadeira que eu dei. Eu tenho uma cadeira. Mas pode ser que você deu uma cadeirada em alguém, mas eu não dei. Se um dia eu der, eu me ferro. Vocês entendem que é tudo só por questão de controle? Não é uma questão de fato resolver o problema, de fato de evitar que as pessoas sejam vítimas, é simplesmente uma forma de se ir entrando nas minúcias da vida das pessoas, no qual você chega nessa coisa. Você não pode colocar seu filho na escola que você quiser, você não pode ensinar o seu filho o que você quiser, você não pode negar algo. Eu não concordo que isso aqui seja feito com meu filho. Eu não concordo que meu filho passe por determinada coisa. Isso não é mais uma opção sua, entendeu? Essas coisas elas vão andando aos poucos assim, e daqui a pouco você virou um escravo mesmo. Então, é algo que a gente deveria prestar atenção, né? Então, se você não conhecia o conceito libertário de que não deveriam haver crimes sem vítima, tá aqui, mais ou menos explicado, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se inscreve no canal para ajudar nós. Falou!